Em um mundo cada vez mais distante de Deus, os sinais do Apocalipse começaram a se manifestar de maneira avassaladora. Profecias esquecidas há séculos foram despertando, trazendo consigo um senso de urgência e temor entre os fiéis. O céu se obscureceu, e nuvens carregadas ocultaram a luz do sol. Relatos de estranhos fenômenos climáticos surgiram em todas as regiões, abalando a rotina da humanidade. Tempestades devastadoras, secas prolongadas e inundações catastróficas se tornaram cada vez mais frequentes, levando muitos a questionar se aquilo era apenas o início de uma transformação global sem precedentes. Enquanto a natureza parecia se rebelar contra a humanidade, sinais sobrenaturais também começaram a aparecer. Luzes misteriosas no céu, criaturas estranhas e avistamentos de seres celestiais encheram os noticiários, deixando a população perplexa e atemorizada. Muitos cristãos interpretaram esses eventos como o cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Em meio a esse cenário caótico, líderes religiosos de diversas denominações se uniram, convocando a igreja a se preparar espiritualmente para os desafios que se aproximavam. Eles alertavam sobre a necessidade de arrependimento, oração e vigilância, pois acreditavam que o retorno de Cristo estava iminente. A mensagem se espalhou rapidamente, gerando uma onda de renovação espiritual em algumas comunidades. Porém, nem todos receberam essa notícia com entusiasmo. Muitos céticos e incrédulos ridicularizaram os avisos, acusando os cristãos de fanatismo e alarmismo. Alguns líderes políticos e intelectuais seculares chegaram a afirmar que tudo não passava de superstição e manipulação religiosa, recusando-se a levar a sério os sinais apocalípticos. Apesar das vozes dissonantes, a convicção entre os fiéis crescia a cada dia. Eles se reuniam em suas igrejas, orando fervorosamente e buscando orientação nas Escrituras. Alguns se preparavam para o que acreditavam ser a iminente volta de Cristo, enquanto outros se dedicavam a alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho, antes que fosse tarde demais. Nesse cenário de tensão e expectativa, a humanidade aguardava, apreensiva, o desenrolar dos eventos que marcariam o início do fim. À medida que a inquietação se espalhava pelo mundo, os cristãos voltaram seus olhares para as profecias do livro do Apocalipse, buscando compreender o que estava por vir. E foi então que os primeiros sinais dos 7 selos começaram a se manifestar. O primeiro selo foi aberto, e um cavaleiro montado em um cavalo branco surgiu, empunhando um arco. Esse cavaleiro representava a conquista, e seu aparecimento sinalizava o início de uma série de eventos que abalaria os alicerces da humanidade. Logo em seguida, o segundo selo foi rompido, e um cavaleiro montado em um cavalo vermelho emergiu, carregando uma espada. Esse era o símbolo da guerra, e sua chegada trouxe consigo conflitos e derramamento de sangue em escala global. O terceiro selo foi aberto, e um cavaleiro montado em um cavalo negro apareceu, segurando uma balança. Esse cavaleiro representava a escassez e a fome, e sua presença anunciava uma época de privações e dificuldades econômicas sem precedentes. Quando o quarto selo foi quebrado, um cavaleiro montado em um cavalo pálido surgiu, trazendo consigo a morte e a destruição. Esse era o símbolo da doença, da fome e da devastação, e sua chegada aterrorizou a todos. À medida que os selos eram abertos, a humanidade enfrentava uma série de calamidades e tragédias que pareciam não ter fim. Guerras, fome, doenças e morte assolavam o mundo, deixando as pessoas desesperadas e sem saber para onde se voltar. Os líderes religiosos e políticos tentavam encontrar respostas, mas suas tentativas de controlar a situação pareciam insignificantes diante da magnitude dos eventos. A população, cada vez mais aterrorizada, buscava refúgio nas igrejas, implorando por orientação e esperança. Enquanto isso, os cristãos mais fervorosos acreditavam que aquele era o cumprimento das profecias bíblicas sobre o Apocalipse. Eles se reuniam em oração, clamando a Deus por misericórdia e pela intervenção divina. Alguns se preparavam para o que acreditavam ser a iminente volta de Cristo, enquanto outros se dedicavam a alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho, antes que fosse tarde demais.
Nesse cenário de caos e incerteza, a humanidade se perguntava: será que o fim dos tempos havia chegado? À medida que os selos eram abertos, a humanidade enfrentava uma série de calamidades e tragédias que pareciam não ter fim. Guerras, fome, doenças e morte assolavam o mundo, deixando as pessoas desesperadas e sem saber para onde se voltar. Foi então que os 4 cavaleiros do Apocalipse surgiram, trazendo consigo a mais terrível e devastadora manifestação do juízo divino. Esses cavaleiros representavam as 4 pragas que anunciariam o fim dos tempos. O primeiro cavaleiro era o da conquista, montado em um cavalo branco. Ele simbolizava a ascensão de líderes autoritários e tiranos que subjugariam as nações, espalhando a opressão e a tirania por todo o mundo. O segundo cavaleiro era o da guerra, montado em um cavalo vermelho. Ele representava o conflito e a violência que devastariam a humanidade, com guerras e conflitos em escala global, deixando um rastro de morte e destruição. O terceiro cavaleiro era o da fome, montado em um cavalo negro. Ele simbolizava a escassez de alimentos e a miséria econômica que assolara a terra, com a inflação disparando e a fome atormentando milhões de pessoas. O quarto e último cavaleiro era o da morte, montado em um cavalo pálido. Ele representava a doença, a peste e a mortalidade em massa que se abateriam sobre a humanidade, ceifando vidas em uma escala jamais vista. Juntos, esses 4 cavaleiros do Apocalipse trariam uma onda de devastação e sofrimento sem precedentes. As guerras, a fome, as doenças e a morte se espalhariam por todo o globo, deixando um rastro de destruição e desesperança. Diante dessa terrível visão, os cristãos mais fervorosos se agarravam à esperança de que a volta de Cristo estava próxima. Eles se reuniam em oração, implorando por misericórdia e pela intervenção divina. Alguns se preparavam para o que acreditavam ser o arrebatamento da igreja, enquanto outros se dedicavam a alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho, antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, a população em geral se debatia entre o medo e a incredulidade. Alguns acreditavam que aquilo era o cumprimento das profecias bíblicas, enquanto outros se recusavam a aceitar a realidade daqueles eventos apocalípticos. Nesse cenário de caos e incerteza, a humanidade se perguntava: será que o fim dos tempos havia chegado? Após a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a humanidade enfrentava uma crise sem precedentes. As guerras, a fome, as doenças e a morte se espalhavam por todo o mundo, deixando um rastro de devastação e desesperança. Foi então que o 6º selo foi aberto, trazendo consigo uma série de eventos que chocaram a todos. Um grande terremoto sacudiu a terra, fazendo com que montanhas e ilhas se movessem de seus lugares. O sol se escureceu, e a lua se transformou em sangue, enquanto estrelas caíam do céu como figos maduros. Diante dessa manifestação de poder divino, as pessoas ficaram aterrorizadas. Elas se esconderam em cavernas e entre as rochas, clamando por proteção e implorando aos montes e penhascos que os cobrissem, pois temiam a ira do Cordeiro. Os líderes políticos e religiosos tentavam encontrar respostas, mas suas tentativas de controlar a situação pareciam insignificantes diante da magnitude dos eventos. A população, cada vez mais aterrorizada, buscava refúgio nas igrejas, implorando por orientação e esperança. Foi nesse momento que a grande tribulação se iniciou, uma época de angústia e sofrimento como nunca antes vista na história da humanidade. Perseguições, torturas e mortes em massa assolaram os fiéis, que se recusavam a adorar a besta ou a receber sua marca. Os cristãos mais fervorosos acreditavam que aquele era o cumprimento das profecias bíblicas sobre o Apocalipse. Eles se reuniam em oração, clamando a Deus por misericórdia e pela intervenção divina. Alguns se preparavam para o que acreditavam ser a iminente volta de Cristo, enquanto outros se dedicavam a alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho, antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, a população em geral se debatia entre o medo, a incredulidade e a desesperança. Alguns acreditavam que aquilo era o juízo final, enquanto outros se recusavam a aceitar a realidade daqueles eventos apocalípticos.
Nesse cenário de caos e tribulação, a humanidade se perguntava: será que o fim dos tempos havia chegado? E será que Deus ainda tinha um plano para a salvação da humanidade? Diante da devastação e do sofrimento que assolavam a terra durante a grande tribulação, muitos cristãos se agarravam à esperança de que Deus ainda tinha um plano para a salvação da humanidade. E foi então que a intervenção divina começou a se manifestar de maneira surpreendente. Anjos poderosos foram enviados por Deus para proteger e ministrar aos seus fiéis, selando-os com a marca do Altíssimo. Esses servos celestiais se apresentavam aos crentes, fortalecendo-os espiritualmente e os preparando para os desafios que viriam. Ao mesmo tempo, uma multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas começou a surgir, vestida de roupas brancas e carregando palmas em suas mãos. Esses eram os que haviam saído da grande tribulação, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses fiéis, que haviam perseverado em meio à perseguição e ao sofrimento, agora se reuniam diante do trono de Deus, adorando-o com cânticos e louvores. Eles sabiam que suas vidas haviam sido poupadas por causa da intervenção divina, e sua fé inabalável os sustentava mesmo diante das piores adversidades. Enquanto isso, os juízos de Deus continuavam a se derramar sobre a terra. 7 anjos sopraram suas trombetas, trazendo consigo pragas e calamidades que aterrorizavam a humanidade. Granizo e fogo misturados com sangue caíram do céu, queimando 1/3 da terra e de suas árvores. Um grande monte em chamas foi lançado no mar, matando 1/3 das criaturas marinhas. Apesar dessa demonstração de poder e juízo divino, muitos ainda se recusavam a se arrepender e a glorificar a Deus. Ao contrário, blasfemavam contra ele, acusando-o de ser o responsável por aquela devastação. Contudo, para os fiéis, aqueles eventos eram a confirmação de que o retorno de Cristo estava próximo. Eles se reuniam em oração, aguardando com expectativa a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que viria para estabelecer seu reino eterno. Nesse cenário de esperança e julgamento, a humanidade se encontrava diante de uma encruzilhada: render-se a Deus ou enfrentar sua ira. O destino da terra e de cada alma humana estava prestes a ser selado. Após a série de juízos divinos que assolaram a terra durante a grande tribulação, a humanidade se encontrava diante de uma encruzilhada. Enquanto alguns se recusavam a se arrepender e glorificar a Deus, os fiéis aguardavam com expectativa a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então, em meio a um céu que se rasgava, o Filho de Deus finalmente apareceu, vindo em glória e poder. Jesus Cristo, o Messias prometido, retornou à terra para estabelecer seu reino eterno e julgar as nações. Montado em um cavalo branco, o Senhor avançava com seus exércitos celestiais, vestido em uma túnica tingida de sangue. Seus olhos brilhavam como chamas de fogo, e sua voz ecoava como o som de muitas águas. Diante dele, toda a criação se curvava, reconhecendo sua soberania e majestade. Aqueles que haviam rejeitado a Deus e perseguido seus fiéis foram confrontados com a ira do Cordeiro. Líderes políticos, militares e religiosos que se haviam aliado ao Anticristo foram derrubados de seus tronos, enfrentando a justa condenação divina. Mas para os crentes que haviam perseverado em meio à tribulação, esse era o momento da redenção e da vitória. Eles aclamavam a Cristo com cânticos de louvor, regozijando-se por terem sido contados dignos de escapar da ira vindoura. Aqueles que haviam sido selados com a marca de Deus foram reunidos diante do trono celestial, recebendo a coroa da vida eterna. Seus sofrimentos e lágrimas foram transformados em alegria e paz, pois agora habitavam na presença do Senhor para todo o sempre. Enquanto isso, Satanás e seus demônios foram acorrentados e lançados no abismo, impedidos de continuar a enganar as nações. A terra foi então purificada, e o reino de Deus foi estabelecido em sua plenitude, com Jesus Cristo reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse novo mundo, a justiça, a paz e o amor prevaleciam, e a humanidade finalmente encontraria a redenção e a restauração que tanto ansiava.
O Apocalipse havia chegado ao seu glorioso desfecho, e uma nova era de esperança e vida eterna se iniciava. Esta narrativa busca capturar a magnitude e o significado profundo dos acontecimentos finais dos tempos. Desde os sinais iniciais, passando pelos selos, cavaleiros e a grande tribulação, até o glorioso retorno de Cristo, essa história procura tocar o coração do público, desafiando-os a refletir sobre sua própria jornada espiritual e o destino eterno de suas almas.